Bom, vamos então terminar o seminário apresentando a demonstração do resultado do teorema foco do trabalho. Bom, então o teorema principal diz que se G é um P-grupo powerful e H é um subgrupo de G, então o D de H é sempre menor ou igual que o D de G. Esse D aqui, ele denota a quantidade mínima que gera o H e a quantidade mínima de elementos que geram o grupo G. Então, seria como se é a menor quantidade possível que gera um grupo, a gente denota como D de G. Pois bem, então a demonstração vai ser por indução em G, na ordem de G, e a gente nota que se G é um grupo trivial, que é o primeiro caso, o resultado é imediato, porque todo subgrupo vai ser trivial e o resultado segue. Bom, então a gente vai supor que a ordem do grupo é N, e suponha também que o resultado valha, o teorema valha para todo valor da ordem de N que seja menor que N, no caso, né? Da ordem do grupo, no caso, que seja menor que N. Então a gente vai tentar provar agora para o caso em que a ordem é igual a N. Bom, tome H um subgrupo arbitrário de G. Pelo lema 2.1, primeiro item, a qual a gente fez no vídeo anterior, o G2 ele é PE em G. Isso o lema 2 garante. Isto é, o G2 é powerful, como a gente também já discutiu. Vamos considerar, então, pegando esse subgrupo arbitrário H e fazendo intersecção pelo G2 e denotar ele por K. Bom, por hipótese de indução, a gente sabe que o teorema garante que o D de K é menor ou igual que o D de G2. Isso porque a gente garantiu aqui, a gente está supondo que os valores sejam menores que N, né? Em particular, o K e o G2 compartilham disso. Bom, como já dito anteriormente, a gente também já viu que o G2 é igual ao fratini de G, ou seja, se ele é igual ao fratini, o fratini é normal no grupo, então o G2 é normal no grupo. Além disso, o lema 2, o primeiro item, né, garante que essa igualdade aqui é verdadeira, que é o G3 ser igual ao fratini do G2. E, portanto, esse cara aqui tem que ser... o fratini do G2 tem que ser normal no G2, como ele tem que ser igual ao G3, então o G3 é normal no G2. Então, vamos construir esta aplicação φ, a qual parece muito com a do lema 2 que a gente demonstrou no vídeo anterior. E a gente sabe que se a gente definir a φ dessa maneira, a φ ela é um epimorfismo, ela é um homomorfismo que é sobrejetivo. Isso também é pelo lema 2, segundo item. Então, note que até agora a gente basicamente só usou o lema 2, por isso que ele é importante. Bom, como o G2 é o fratini, então a gente pode garantir, pelo teorema da base de Burnside, que os geradores de G é a dimensão desse quociente aqui visto como espaço vetorial. No primeiro vídeo eu falei que o teorema da base de Burnside será muito importante, principalmente no segundo e no terceiro item do teorema, que relaciona o quociente do G pelo fratini com a questão do conjunto de gerador como espaço vetorial. Analogamente, a gente também pode mostrar que se o G2 é igual ao fratino do G2, se o G3 é igual ao fratino do G2, como a gente viu no slide anterior, então a gente pode demonstrar, usando o mesmo teorema, que a dimensão do G2 e G3 como espaço vetorial é igual ao conjunto gerador do G2, certo? Então, a partir de agora, a gente vai denotar a dimensão desse espaço G cortado por G2 como D, e a dimensão do G2 e G3 pelo M. E aí, se a gente aplica o teorema do núcleo e da imagem na aplicação φ aqui, a gente vai ter que a dimensão do núcleo da φ é a diferença das dimensões do domínio e da imagem, certo? A gente colocou este resultado nos resultados auxiliares. Isso daqui vale. Bom, então, ó, esse cara aqui... Então, a dimensão do núcleo da φ é D menos M, como a gente denotou aqui em cima. Então, se a gente faz o núcleo da φ interseção por este subgrupo aqui, e aí vai ficar mais claro por que a gente está tomando este subgrupo H de G2
HG2 cortado pelo G2, esse cara aqui tem uma dimensão que é menor do que a do núcleo da Φ. Então, ele tem que ser menor do que o D menos M, que é essa relação aqui acima. Pois bem, defina agora a Φ barra como sendo a Φ restrita a este subgrupo aqui, o HG2 cortado pelo G2. Então, a gente vai usar de novo o teorema do núcleo e da imagem, só que agora para esta Φ aqui. Como a gente não tem uma relação explícita, a gente não está definindo exatamente o que está acontecendo com cada elemento quando a gente aplica nessa Φ, a gente simplesmente vai colocar na dimensão da imagem da Φ barra como sendo Φ do HG2 cortado pelo G2, como sendo a diferença entre a dimensão do HG2G2 e o núcleo da Φ barra. Vamos denotar, então, a dimensão deste grupo aqui como espaço vetorial por L. Logo, quando a gente... aqui eu apenas repeti, certo? Este cara aqui é igual a este, só que aí quando eu escrever dimensão do kernel, né, do núcleo da Φ barra, eu vou substituir por isso aqui, que é essa relação que a gente acabou descobrindo aqui agora. Só que este cara aqui, ele é... Cadê? Pera. Ele é menor do que o D menos M, certo? Então, se a gente substitui aqui por L, que é o que eu estou denotando, e aqui por D menos M, como esse cara aqui é menor que o D menos M, então esta subtração será maior ou igual que L menos D menos M. Justamente porque esse cara aqui é menor que o D menos M, certo? Fazendo os ajustes aqui dentro com essa continha simples, a gente tem aqui a dimensão da Φ desse cara aqui tem que ser maior ou igual que M menos D menos L, onde M, D e L são suas respectivas dimensões dos espaços. No caso do L é este, no caso do M é este, no caso do D é este. Pois bem, tome agora, então, L elementos do H, certo? Tais que esses caras geram o H. Só que aí a gente faz a substituição aqui. O HG2 vai ser, então, o gerado por H1, H2 até HL, G2. Bom, como o K é a interseção entre H e G2, como a gente viu aqui agora, ó, o K é a interseção, a gente tomou o K como sendo a interseção dos dois, então a gente tem que o K ele é subgrupo do G2, né? Por esse simples fato. Então, fazendo essa relação aqui, como sendo a Φ de K ser subgrupo do KP, ser subgrupo do G2P, isso aqui ser subgrupo do F, do fratini do G2, quer dizer, essa igualdade aqui a gente sabia também, então isso daqui vai ser igual ao G3, essa relação aqui sai imediata. Pois bem, essa relação fica esperando um pouco, porque agora a gente vai tratar do subespaço K do fratini do K. Aqui está fratini do G, mas é fratini do K, certo? Ele vai ser gerado pelo H1 até o HL, só que com essas potências de P, justamente porque o K ele é a interseção, né, do G2 com o H. Neste caso aqui, se a gente for pegar o que é o G2, o G2 ele pode ser escrito como também um termo da P-série que tem um P, né, no caso, que são potências de P, ele é a mesma coisa. Deixa eu só voltar aqui para conferir. Aqui, o G2 ele tem que ser igual ao G1P, certo? Então, por isso que aparece esses P's ali em cima dos geradores desse quociente. Então, trazendo de volta aquela relação que a gente viu nesse slide aqui, a gente vai ter, então, que, como ele tem L elementos, então a gente vai ter que a dimensão desse cara aqui, que no caso, é o fratini do K, né, tem que ser maior ou igual que a dimensão da imagem lá da Φ barra, né? Bom,
A gente viu que, por hipótese de indução, a gente viu que o D de K é menor ou igual que o M, que o D de G2, certo? A gente viu aqui, nesse primeiro slide. Então, a gente pode tomar D menos L elementos de K, tais que... Então, assim, quando a gente pega D menos L elementos do K, a gente vai ter esta expressão aqui, só que agora com esse fratini. Só que o fratini, ele é gerado... Fratini do K ele é gerado pelos não geradores do K. Então, a gente pode excluir ele e ficar apenas com isso. Então, aplicando a regra de Dedekind, que a gente também falou nos resultados auxiliares, só que agora tomando o A e B como iguais, e sendo o H que a gente tem aqui em questão, e o C como sendo o G2, a gente vai ter, aplicando a regra de Dedekind, que, primeiro, H é a interseção do H com G2, certo? Só que quem é o G2? O G2 ele é o gerado por H1 até HL G2, né? No caso, e aqui sim estamos aplicando a regra de Dedekind. Na verdade, aqui precisava ter um H, tá? Para aplicar a regra de Dedekind. Aqui é H interseção de HG2, e por isso que aparece esse gerado por H1HL, mas eu vou consertar depois. E aí, nessa igualdade, a gente está aplicando a regra mesmo, que vai ficar lá que H tem que ser igual a H interseção de G2. Só que a interseção desses dois caras é o próprio K, certo? Então, o H, vendo aqui o primeiro, o H, então, ele pode ser escrito como H1 até gerado por H1 até HL, K, né? Só que quem é o K? O K ele é gerado por esses caras aqui, ó. Esses caras aqui primeiro. Então, se você substitui estes caras aqui, como eles acabam se repetindo aqui, ó, nessas bases aqui, você vai ter que o H ele é gerado pelo H1HL, Y1 até YDL, por conta desses caras que estão aqui em cima, né? Então, a quantidade de geradores do H vai ter que ser menor que a do G. E aí a gente conclui a demonstração do teorema. Bom, essas são as referências deste seminário. O Lazar, que eu falei, que começou a estudar essa classe em 1965, a dupla Lubotsky-Mann, que fizeram trabalhos em 87, o livro do Dixon, que a gente tentou seguir ele ao máximo possível, e a dissertação da Natália Nogueira, que me ajudou muito para entender muitas passagens de lemas e do teorema em si, por ser uma escrita mais simples de se ler, uma ótima dissertação, uma ótima leitura. Bom, então é isso. Obrigado, professor. Até a próxima.